Bom, Toninho, ó, vamos começar um pouquinho da montagem, né? Que muita gente acha que é coisa simples, é bem simples, mas tem formas mais fáceis, né? Agora mesmo eu tava vendo o Toninho, ele estava montando aqui a vara de alguma forma um pouco mais difícil. Qualquer um monta tranquilamente, mas de forma mais difícil. Quando você coloca a carretilha na vara de fly ou na vara de pesca com mosca, sempre tem um peso a mais aqui atrás. Então na hora de você encaixar as outras partes, ela vai te atrapalhar esse peso. Correto. Então a melhor coisa que tem a fazer nesse momento é você tirar a carretilha fora antes de montar o equipamento, né? E aí sim a gente começa pelas... Se você tem uma vara, se você tem uma vara de 3 partes, você vai começar com as duas mais finas. Mais finas. Tá certo? Correto. Eu vou chegar o mais próximo possível dos pontos do macho e da fêmea, para que eu não fique brigando. Eu, sem olhar, eu encaixo. Aí eu vou alinhar esses passadores. Aí a gente coloca a carretilha. E é bom lembrar também, gente, que a carretilha de fly, na maioria delas... Ontem eu limpei ela, eu passei... Ela tem os dois lados, viu, Toninho? Tá, você pode usar do lado Você esquerdo e do lado desmonta direito. aqui, cada uma tem um processo, mas geralmente é só um rolamento, um rolete, que ele só vira para um dos lados, né? Que ele na verdade, ele inverte e você inverte a posição direita ou esquerda. Direita ou esquerda. Só que o único problema é que você tem que perceber isso na hora que você for enrolar as linhas. Eu, por exemplo, eu já uso o lado esquerdo. Sem problema, sem problema nenhum. Não existe lado certo, tá? É o lado que você preferir. Se sente melhor na hora. Eu, por exemplo, tenho carretilhas do lado esquerdo e tenho carretilhas do lado direito. Porque muitas vezes você tem uma pescaria um pouco mais forçada, que é uma pescaria, por exemplo, de tucunaré na Amazônia, onde você arremessa moscas muito grandes, maiores. Você faz um esforço um pouco maior e aí sobrecarrega meu braço esquerdo. Como eu sou canhoto, então o que eu faço? Às vezes eu tenho carretilhas com a mão esquerda para enrolar e trabalho o peixe na mão direita. Na direita, é meu então caso. eu alivio, né? Certo. Tiro do arremesso e venho para a mão direita para trabalhar o peixe. Bom? Vamos passar a linha nos passadores. Correto. Aí você vê a maioria das pessoas que estão iniciando passando desta forma que é o correto, não é? Qualquer equipamento você passa um a um, não é isso? Corretamente. E aí o que acontece? Só que uma vara de fly, na maioria das vezes, uma vara pesca com mosca, ela tem 11 ou 12 passadores. E aí chegou aqui, você... Caramba, escapou. Olha o que aconteceu. Perdi todo o meu trabalho. Todo o trabalho, correto. O que eu vou fazer para não perder esse trabalho? Você vai dobrar ela. Eu vou dobrar ela. Tudo bem. Perfeito. Certo? Aí não tem como escapar. Ela até escapa do primeiro, do segundo, mas ela não vai até lá embaixo. Entendi. Né? Ó, parou, tá vendo? Escapou de 2, mas parou no terceiro. Não perdeu todo o trabalho. Não perdi todo o trabalho. Perfeito. Então vamos lá de novo. Certo. Outra coisa, Toninho, a gente está num pesqueiro, certo? Correto. Num pesque park. A tendência é... Nós estamos num lago onde predomina a tilápia. Sim. Correto? Correto. Qual o peso das tilápias aqui, você sabe? A média aí de 1,5 kg com certeza. 1,5 kg. 1,5 kg com certeza, que eu então, já peguei. Aí a gente vai escolher o material mais ou menos por aí. Não tanto pelo tamanho do peixe, mas sim pelo que a gente tem que mostrar para ele. A gente vai apresentar uma mosquinha, né, normal, uma mosca aí. Dá uma olhada nessa aqui. Usada para truta, uma libélula, uma imitação de libélula, né, ou um EVA, que é o mais usado em pesca e pague, que imita uma ração, certo? Tanto essa quanto essa aqui, Toninho, elas trabalham muito bem a partir de uma vara 4, uma vara 5, uma vara 6, certo? Então esses são os números mais indicados para a gente usar numa pescaria de tilápia. Vamos falar um pouquinho do líder? O líder que é importante. Então tá bom. Quer dizer, tudo é importante, agora tudo o líder... Tudo é importante. Antes de falar de líder, gente, vamos falar um pouquinho, olha, da montagem de uma carretilha de fly. Pouca gente sabe que embaixo da linha principal de fly, que aproximadamente ela tem um comprimento de aproximadamente 27 até 33 metros por aí. Sim. Quando você dá um arremesso longo e você atinge 20 metros, 22 metros, quando você já está numa fase legal, fase já bem... Você, por exemplo, num pesqueiro desse, que você pode pegar um tambacu de 18, 15, 10,
vai te levar esses 10 metros de linha Vai fácil, tomar linha, fácil, né? fácil. Na gíria, toma Então, linha, né? acaba a tua linha. Então você tem que ter uma linha reserva aqui Certo. embaixo, que a gente chama de backing ou linha reserva. Sim. Que geralmente é de dacro, é um material de multifios, tipo um multifilamento, né? Ela é mais grossa. E geralmente a gente tem que ter 100 metros aqui dentro, é o básico. Aí vem a linha do fly, e aí lá na frente Lá tem o nós líder. vamos ter o líder. Né? O líder. O líder o que é? O líder é uma linha, quando você faz uma pesca um pouco mais apurada, uma pesca de lambariz, uma pesca de tilápia no habitat natural, uma pesca de trutas, onde você precisa uma apresentação mais original para o peixe. O que é uma apresentação mais original? Uma mosca, quando ela cai na água, ela não cai assim, ó, fazendo barulho. Ela cai pousando. Suavemente, Ela né? cai suavemente. Então a gente tem que fazer o máximo possível para imitar essa mosca caindo na água da forma mais natural possível. Certo. Então esse líder, ele vai ter uma conicidade ou vai ter um estreitamento de linha para que continue o movimento da linha no ar, para que continue esse movimento no líder. Então o que a gente faz? Geralmente a gente trabalha com 2 ou 3 medidas de linha. No pesca e pague o peixe não é tão seletivo. Correto. Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer um líder do tamanho da vara, de aproximadamente 2,70 metros, né, que é a vara de fly. Normalmente tem 2,70 metros, que são 9 pés. Então a gente vai fazer um líder de 2,70 metros aproximadamente, como? 1,10 m, 1,20 m de uma linha 0,40. E vamos colocar uma 0,28, 28. 0,30, 0,26, por aí, uns 10, 12 milímetros a menos. Ó, então aqui eu peguei uma linha 0,40, é legal a gente pegar uma linha de boa qualidade em termos de abrasão, Certo. né? Uma 0,40 e uma 0,26. Então, a gente não precisa ficar muito preso sendo 10, 12 milímetros a menos, Eu, por entendeu? exemplo, Lusca, eu tenho a 28, 40 e a 28. Sem problema não tem nenhum. problema. Perfeito. Agora, o interessante que eu acho legal aí observar aí o pessoal, esse tipo de nó que é dado. Isso aí é muito Aqui interessante. existem vários tipos de nó de emenda, né, Toninho? Eu vou Temos usar aí um nó único, tá? Que é um nó facinho de se fazer. Que é o mesmo nó que eu uso no fundo do carretel, é o mesmo nó que eu uso no anzol, é o mesmo nó que eu uso no snap, tá? Certo. Aqui eu talvez tenha cortado um pouquinho menor, mas também não tem problema, gente. É 1 metro e pouquinho, ó. O que eu vou fazer? Eu vou passar um pelo outro, tá? Passei um pelo outro. Correto. Uma ponta para cá e outra ponta para cá. Correto. Agora eu faço um arco. Fez o arco. Agora esta ponta de sobra eu vou dar 5 voltas nas duas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E sim, Puxei sem apertar. sem apertar. Faço exatamente a mesma coisa com o outro lado, com a linha mais fina. Só que se tiver uma linha muito fina, eu vou dar, em vez de dar 5, eu vou dar 8 voltas. Aham, para garantir no caso. Para garantir. Perfeito. 1, 8. 8. Aí você segura ela. Do mesmo jeito, Tá. tá? Tudo bem? Beleza. Lubrifico. Sim. Venha puxando. Vai puxando. Tá? Ele não fica um nó muito bonito, mas o nó único é um dos mais usados na pesca. Já é bem Agora, resistente então no caso. Muito resistente. Correto. E assim, para escapar, não escapa, né? Agora eu Ele aparo, pode quebrar, né? agora eu aparo as A sobra. sobras, Correto. tá? Aham. Tá aí. Legal, hein? Bom, Toninho, vem cá. Vou Vamos tirar lá. Esse aqui é o nó. O nó tubo. O nó de tubo, o nó de agulha, o nó de prego. Você vai entender o que eu vou fazer aqui. Vou pegar uma linha 40, Perfeito. pelo mesmo motivo, a gente está pescando tilápia, não precisa de uma linha mais grossa. Certo. Vou colocar aqui junto, colocar qualquer suportezinho que seja um preguinho. Aqui eu Tá. estou usando Um simples clips, Correto, correto. junto os dois. Aham. Vou passar a linha 40 por aqui. Juntei os três. Tá. Só que com esta sobra aqui, uma sobra. tá? Ok. Segura aqui pra mim, só para o Pode. pessoal ver melhor. Aham.
Vou pegar esta sobra, a partir do momento que eu trago ela para frente, eu estou segurando uma alça aqui atrás, você concorda? Concordo. Então eu vou dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, 7 voltas tá bom, tá? Tá. Segurei tudo. Aham. O que eu vou fazer? Vou tirar. Seria um guia, mais ou menos isso. Por que ficou aqui dentro? Ficou aqui dentro o que? Exatamente o buraco, o espaço, Que é chamado de tubo. né? O que eu vou fazer agora? Eu volto com essa ponta por dentro daquele espaço. Daquele espaço que ficou o tubo Que lá, ficou né? o tubo. Eu não sei se eu estou voltando, mas acho que eu tô. Tá? Ó. Voltou. Legal, voltou. Tá? Eu vou ajeitando ele. Vai ficar bem na ponta. Ficar na ponta e ficar bem arrochado aqui, ó. Acochado. Lubrifica. Lubrifico. Tá vendo? Entendi. Rapaz. É, gente, pensa que é fácil, não é não. Quanto mais você aperta isso aqui, quanto mais você puxa, o que acontece? Você já imaginou se todas as vezes que você for fazer um líder, você cortar um pedaço da tua linha de fly? Ah, daqui a pouco tem mais. Você não tem mais linha de Só a fly. E linha o que de fly. acontece? Você começa a cortar a parte principal dela, que é uma parte fina que depois ela começa a engrossar. Ela tem um desenho que tem você um não pode desenho, ficar exato. interferindo nesse Não desenho. pode, e dá diferença. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui um loopzinho. Duro, hein? A gente vai deixar aqui um loopzinho que ele vai ser meio que... Ele vai ficar aqui para sempre. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alça aqui agora, tá? Entendi. Ó, Entendi o porquê. só para dar um acabamentinho melhor, eu vou dar essa torcidinha. Nossa, fica chique, hein? Agora eu dou 2 nós que a gente chama de nó de cirurgião. Um não serve, tá? Tem Porque que a linha esgarça. Eu tenho que dar 2, que assim a linha para. Certo. Lubrifico. Venho aqui e faço exatamente a mesma coisa. Corto. Coloco alguma coisa que não tenha muita abrasão para dar essa puxada. Isso aqui vai ficar aqui na tua vara, Eternamente. certo? Até que começa a ficar muito ruim essa ponteira, tal, não sei o que, aí você pega Aí e tem que faz mudar. outro. Aí tem que mudar. E agora a gente faz esse loopzinho exatamente igual Igual pra você. Segura Já aqui. entendi. no líder, No líder que ele vai passar por dentro. Né? tá? Então a gente faz a mesma Que coisa. a hora pra que quiser ficar tirar ele, eu tiro. um acabamentinho. Aqui o que eu estou fazendo, gente, torcendo uma para um lado e outra para o outro, tá? Invertendo. E vou dar esse nó duplo cirurgião aqui, Igual esse daqui, ó. igual a esse. Que ele vai passar por dentro. Assim. Muito bom. Feito. Corta a Eu só sobra. não sei como é que eu estou conseguindo fazer tudo isso sem óculos, Toninho. Você tá melhor do que eu. Caramba, velho. Olha. Aí, Ó. tá. Tá certo? Eu vou passar por aqui, ó. Certo. E faço o chamado loop to loop, que é o laço sobre laço. Isso, aí você puxa. Tá, a hora que eu quiser tirar o líder, eu tiro Ó. ele. Tá? Olha que chique. Feito? Rapaz. Que Agora você amarra a maravilha. tua mosca da forma que você está acostumado a amarrar. Eu uso exatamente o mesmo nó. Presta atenção. Lembra que eu fiz um laço? Lembra? Certo. E esse aqui ó, passou assim. Foi, e dá mais. Agora você tem que 5 dar mais voltas. 5 voltas nesse caso. 1, 2, Tirei 3, 4, 5. 5. Segurou. Puxo, Tá, puxou. lubrifico. E agora levo ele até o olho do anzol. Tá?
O nó único é usado para muito, por isso que eu falei, é usado para muitas coisas. Eu uso ele para fundo de carretilha. Para fundo, para superfície, para pegar a tamba, no caso, pode ser usado também. Não, pode, eu tô falando assim, eu uso para o fundo da carretilha quando eu vou amarrar a primeira linha. Ah, Entendeu? entendi. Uso para fazer emenda, uso para anzol, uso para snap, na verdade para é. qualquer coisa, tá? Por isso que é um anzol único, né? Serve para tudo, né? Então, ó, você tá aqui prontinho Para começar. para começar.